Hoje temos uma convidada para dar o nosso início da geoquímica. É, a Ana é geóloga formada pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, com especialização em engenharia mineral pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Possui mais de 11 anos de experiência em geoquímica, com atuação sólida em exploração mineral e integração de dados geoquímicos aplicados à geração de algos. Ao longo da carreira, participou de projetos em diferentes estágios e contextos geológicos, no cenário nacional e internacional, tendo atuado como geóloga de exploração na Nexa Resources e, atualmente, com geoquímica de projetos para a América Latina na Barrick Gold. Ana, muito obrigado por topar fazer parte desse projeto e passo a palavra a você. Ou Felipe, né? Primeiro agradecer ao pessoal da SEG, da Rural, pelo convite. É sempre um prazer, né, retornar aí, conversar, bater um papo com a galera aí que está na universidade e trazer um pouco, né, da minha experiência como geóloga, como geoquímica, que eu acho que as coisas, elas se casam, né? Você não consegue fazer um trabalho bem feito sem fazer o outro bem feito. Então, é um prazer, agradeço imensamente o convite. E, bem, quando a gente conversou, né, você me perguntou, a gente falando sobre temas, o que eu te falei era que eu não sou uma pessoa muito acadêmica, né, e eu justamente criei, né, a geoquímia para poder divulgar a geoquímica de uma maneira mais simples, né, de uma maneira mais fácil e mostrar que o básico bem feito, né, é melhor do que qualquer modelo super elaborado mal feito. Então, a ideia aqui hoje é mostrar um pouquinho para vocês de como a gente usa ferramentas básicas e simples da geoquímica para a gente poder aplicar na pesquisa mineral desde lá das fases do early stage, tá? Então, se alguém puder colocar em modo apresentação, eu agradeço. Não sei se já está, mas para mim aqui está com delay, eu acho. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Já está em modo apresentação? Porque para mim não está aparecendo. Espera aí só um minutinho, Ana, que a gente está colocando aqui. Ok.
Agora, para mim, aqui está aparecendo certinho. Bom, pessoal, então, a ideia, né, dessa apresentação que eu montei para vocês é mostrar, né, como que a gente sai de um cenário onde a gente não tem nada de informação, né, até a hora que a gente chega na etapa de decisão de áreas, tá? Mostrar para vocês quais as ferramentas de geoquímica que vocês podem usar, tá? E também para vocês aí que estão na graduação poder cobrar ali os professores e poder também entender, né? Quando o professor está falando de estatística, quando o professor está falando de sistema mineral, aonde que isso vai se encaixar na prática e no dia a dia de uma empresa, né? Então, pode passar, por favor. Então, a primeira coisa, né, dessa apresentação, a gente tem que entender o que significa os dados virarem decisão, certo? Então, o que acontece? A exploração mineral, ela é, acho que dentro da mineração aí, o maior ponto de risco, né, de incerteza, porque é onde você está investindo o dinheiro da empresa, o dinheiro da companhia, e você não tem garantia nenhuma de que você vai ter um retorno, né? Então, é um investimento muito alto e uma garantia de retorno muito baixa, né? Então, a gente que trabalha com exploração, a gente tem que fazer a gestão dessa incerteza, né? E tem que ter em conta que se a gente tem um dado, né, esse dado, ele é diferente de uma informação e ele também é diferente de uma decisão, né? Por quê? O dado sozinho, ele não me fala nada, tá? E se eu não tenho o refino desse material, né, desse dado, eu não consigo interpretar, eu não consigo gerar informação e eu não consigo gerar um grande potencial de decisão, certo? E quando a gente pensa em exploração mineral, gente, vocês me desculpem que eu tô com um pouquinho de falta de ar por causa da altitude aqui, tá? Então, quando a gente pensa, né, em exploração, a geoquímica, ela é uma ferramenta que ela é muito usada para a gente poder diminuir essa incerteza, né, que vem dentro do contexto da exploração. Então, a geoquímica, ela é aplicada, né, desde o early stage, quando você está fazendo todo o seu estudo teórico, até a fase de brownfield, fase de expansão, certo? E o que acontece? Quando a gente pensa em geoquímica, o que a maioria dos profissionais, a galera que está na faculdade, acaba pensando é ir direto, o quê? Fala em geoquímica de exploração. Você pensa o quê? Solo, sedimento e rocha. Geoquímica de solo, sedimento e rocha. Eu tenho certeza que todo mundo aí vem com essa resposta, né? Mas não é bem assim, né? Nesse quadrinho aí que tá aí do lado, né? Nesse funil, a gente tem ali, ó, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o contexto geológico, analisar o contexto geológico, fazer a escolha de áreas, reconhecimento regional e as áreas de interesse, né? A gente poder já fazer essa seleção prévia. E depois de tudo isso, que a gente passa para as etapas de sedimento de corrente, para as etapas de solo, né? E então a galera normalmente tende a pular essa parte de cima e já ir ali para a parte de amostragem, já querer fazer que aquecer. Só que não, né? A pessoa acha que a geoquímica só é aplicada ali, nessa parte do funil, e não é, né? A geoquímica ela já tem que ser aplicada desde o começo da sua pesquisa, certo? Então pode passar, por favor. Aqui, então, eu trouxe para vocês a etapa do early stage, né? O que é o early stage? Por exemplo, a minha companhia, ela está pesquisando zinco. Ah, tá, minha companhia, ela está pesquisando zinco. Só que ela não tem, ela não tem nenhuma área para zinco, né? Tá, então ela vai ter que começar a procurar áreas para depósito de zinco. Então, quando a empresa fala assim, ó, Ana, agora a gente vai começar a procurar zinco e a empresa quer um depósito com tanto teor, com tanto volume, tonelagem, certo? E aí o geólogo vai falar para a empresa assim, olha, depósito nesse estilo
a gente vai ter, não sei, VMS, vai ter SEDEX, vai ter, né, uma porção de coisas. E aí, o geólogo vai apresentar para a empresa, né, quais são as áreas potenciais onde pode ocorrer aquele tipo de depósito. Para isso, né, então agora você já sabe qual é o minério que a empresa quer, qual é o teor, qual é o volume e qual é o tipo de depósito, certo? Agora você tem que saber como procurar, né? Então, a gente tem que entender como funciona o sistema mineral que a gente está buscando para saber aonde buscar, certo? Então, por exemplo, sistemas pórfiros. Sistemas pórfiros, eles acontecem em zonas de subdução, né? Ambientes colisionais. Vai adiantar eu procurar um pórfiro lá na formação Serra Geral da Bacia do Paraná? Não, não vai, né? Então, a gente precisa fazer essa construção geotectônica e entender quais são as áreas geotectônicas favoráveis para a elaboração daquele depósito, certo? E como que a gente faz isso, né? Uma das maneiras é, além da geologia, mapeamento, todas essas coisas básicas da geologia, a gente também aplica a geoquímica, certo? Pode passar, por favor? Então, o que que acontece? Primeiramente, a geoquímica aqui, ela vai funcionar como um filtro geotectônico para nós, certo? Então, a gente tem que fazer essa avaliação geotectônica, tentando entender qual é o contexto, se é um rift, se é uma colisão, se é continente-continente, se é oceano-continente, se é extensional, se é arco de ilha, ou se é arco continental, certo? E aí a gente vai usar as ferramentas geoquímicas para isso, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando litogeoquímica, né, onde você tem os óxidos, usando discriminação geotectônica, lito com elementos traços, elementos terras raras, a gente usa as razões elementares, geoquímica isotópica, geocronologia, né, geoquímica de zircão, né, de geoquímica de minerais em geral. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aí para vocês, né? Por exemplo, geocronologia é um negócio que na faculdade a gente vê muito aplicado ali para saber datação de rocha. Quero saber a datação desse granito. Você fica, pô, mas para que que eu vou, para que vai me servir isso, né? Então, a gente acha que muitas dessas ferramentas, elas são aplicadas apenas no meio acadêmico. E não, né? Uma empresa, se ela quer fazer uma pesquisa robusta, né, e investir da maneira correta, ela busca utilizar todas essas ferramentas. E aí você já sai do mundo teórico, né, que vocês veem aí na faculdade, e entra aqui no nosso mundo da geoquímica de prospecção, certo? Então, assim, a partir dessas informações, com essas ferramentas, a gente começa a tirar os conceitos mais importantes. A gente vai começar a entender se o magmatismo era oxidado, se o magmatismo era reduzido, qual era o estado de oxidação, de hidratação do seu magma, se tem fertilidade para sistemas, por exemplo, de cobre e ouro, ou se não tem, né? Se teve espessamento crustal, se teve fonte mantélica contribuindo, certo? Então, por exemplo, nesses gráficos que eu coloquei aí embaixo para vocês, eles são todos do mesmo conjunto de amostras, tá? Então, por exemplo, se eu tenho análise litogeoquímica e análise multielementar completa, incluindo elementos terras raras, o que que acontece? Eu vou conseguir fazer uma, uma interpretação mais robusta. Por quê? Em geoquímica, não é um gráfico que diz o que é e o que não é, né? É o conjunto deles. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico, né? Ele é um gráfico de alumina-saturação, que vocês já devem conhecer. E essas rochas, elas foram todas trabalhadas com datação, tá? Então, eu sei a idade delas. Só que a datação, ela me dá um range de idade, certo? Então, ele vai pegar lá de, por exemplo, 1,8 a 2,1 bilhões de anos, certo? E aí, o que que vai acontecer? É um range de intervalo muito grande. Mas, olha só, eu consigo começar a separar as unidades, separar os eventos dentro desse range,
certo? Então, por exemplo, se de 1,8 a 2,1 eu tinha uma orogênese, por exemplo, estou usando as idades aqui de vozes da minha cabeça, tá? O que que acontece? Eu consigo ver qual é a distribuição, certo? De alumina saturação. No diagrama TAS, por exemplo, se vocês repararem, tá vendo que os pontinhos azuis, eles estão todos concentrados ali na beira do riolito, né? E os pontinhos vermelhos e amarelos, eles estão mais dispersos ao longo, ali pegando entre, não estou enxergando aqui, entre andesito basáltico, andesito, dacito, certo? Então, o que que isso me mostra? Eu tenho esse range de idade, essas amostras estão entre 1,8 e 2,1 bilhões de anos. Só que eu estou vendo que eu tenho um cluster ali, ó, né? E quando a gente pensa em sistema orogênico, né, em uma subducção, a gente tem várias etapas dentro dessa subducção acontecendo. Então, eu consigo ver que essas rochas vermelhas e amarelas, elas estão mais diferenciadas, certo? Elas passaram por um processo evolutivo, que elas saíram ali desde de coisas mais basálticas, andesíticas, até coisas mais ácidas, certo? E essa que está azulzinha, ela é concentrada. Então, se eu penso num sistema de arco completo ali, o que está me dizendo? Que a vermelha e a amarela, elas são fases ali do pico da subducção, aonde você tem ali bastante contaminação crustal vindo com o seu magma de crosta oceânica. E o azulzinho já me dá uma fase um pouco mais extensional, aonde eu tenho uma ascensão mais direta de magma e o magma não está passando por um processo evolutivo tão grande igual aos outros, né? Ele tem uma ascensão mais rápida e não se diferencia tanto. Então aí você já vai moldando, né? Qual é o seu cenário? Esse outro gráfico de rochas toleíticas e rochas calço-alcalinas, né, é só mais uma comprovação aí do que eu estou falando, né? Que rochas calço-alcalinas, elas são encontradas em ambientes tectônicos de subducção, né? Isso tudo, gente, é importante vocês entenderem o processo, tá? Não só, o diagrama falou que caiu para baixo, então é isso. Caiu para cima, então é aquilo. É importante que vocês entendam, né? Tenham uma visão do todo para conseguir ter discernimento na hora de fazer a sua interpretação, tá? Então, é importante que vocês conheçam quais os tipos de magmatismo ocorrem em cada ambiente tectônico, né? Quais os tipos de depósito eu tenho em cada ambiente tectônico. Por quê? Né? Por que nesse ambiente tectônico eu tenho esse sistema mineral que é associado, por exemplo, a esse magmatismo, pensando aqui em sistemas magmáticos hidrotermais, tá? Então, isso é um pensamento crítico que vocês precisam ter na hora de fazer a interpretação do seu dado, beleza? Pode passar, por favor? Tá. Isso aqui é uma coisa que eu deixei aqui porque é uma coisa que se alguém tivesse alguém para me explicar isso quando eu estava na graduação, resolveria boa parte da minha vida. Ó, aqui vocês vão ver como a gente vai sair de uma coisa básica para uma coisa bem avançada, tá? A sequência de Bowen. Todo mundo aí já viu a sequência de Bowen na faculdade, né? Eu espero que sim, alguma coisa está errada. Então, quando você olha ali, a gente vê que a gente tem a formação de olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, tá vendo? Isso na série dos minerais descontínuos. Na série contínua, a gente tem ali a série do plagioclásio. E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo que na série normal, o anfibólio, ele cristaliza depois que começa a cristalizar ali a anortita. Então, o que que acontece? Se eu pegar um conjunto de rocha, olha como é importante entender a geoquímica, entender o processo, tá? Aqui eu vou usar como exemplo a análise química de rocha vulcânica, tá bom? O que que acontece? Quando eu estou num sistema de subducção, que é esse aí que está embaixo da sequência de Bowen, o que que acontece? Eu tenho a injeção de água, certo? No meu sistema ali, no meu sistema magmático, beleza?
Olha essa sacada, quando a água ela entra na parada, ela vai mudar a ordem de cristalização, tá? Ela vai mudar a ordem de cristalização. Então, o que era para cristalizar primeiro numa sequência normal seria o plagioclásio, certo? Que a gente está vendo ali na sequência de Bowen. Só que quando você tem injeção de água no seu sistema, os anfibólios começam a cristalizar antes, tá? Então, o que acontece? Os anfibólios, tipo a hornblenda, ela absorve muito ítrio, tá? O ítrio entra na estrutura dela. Então, como ela vai cristalizar primeiro, ela vai virar rocha primeiro lá embaixo e vai na câmara magmática ali, vai ficar o quê? Os elementos que sobraram. E, ou seja, o plagioclásio ele ainda não se cristalizou. E o plagioclásio, ele tem cálcio na estrutura. E existem dois elementos que substituem o cálcio na estrutura, que é o európio e o estrôncio, tá? Então, o que acontece? Quando lá na sua câmara, né, você está lá na sua subducção, esse magma está numa alta pressão, alta temperatura, um estresse todo sendo gerado ali, essa câmara que está com esse fluido, cheio de európio, cheio de estrôncio, ela, o quê? Chega uma hora que ela vai romper essa câmara e vai gerar o quê? Uma rocha vulcânica, certo? E aí, o que acontece? Essa rocha vulcânica, ela vai ficar empobrecida em ítrio, porque o ítrio ficou lá para baixo, certo? E vai ficar enriquecida em európio e em estrôncio. Então, quando vocês olham aí do lado, tá vendo que você tem um diagrama de elementos terras raras? Esse padrão, ele é muito característico desse ambiente de subducção, aonde as minhas rochas vulcânicas, elas não têm anomalias negativas de európio, tá? Só que, claro, se você analisar a vulcânica, se você analisar a intrusiva, a resposta vai ser inversa. Aí você vai ter um pico negativo ali indo para baixo, né? Igual esse que está aí do lado, só que você está analisando rocha intrusiva, né? Então, é um inverso do outro. Agora, quando você olha esse do lado aí, ó, tá vendo que é um sisteminha de rift, né? O padrão de ETR desse sistema é esse padrão gaivota, né? Essa anomalia negativa de európio. Vocês estão conseguindo ver, gente? Tá dando para acompanhar? Essa anomalia negativa de európio, esse pico bem grande, né? Para baixo ali do európio. Por quê? Acontece, nesse caso, a sequência de Bowen normal, porque eu não tive injeção de água no meu sistema. Então, lá embaixo, vai começar a cristalizar primeiro o plagioclásio, com európio e estrôncio, né? E a minha causativa, que é a vulcânica, né, que vai ser gerada ali a partir do residual, ela vai ficar enriquecida em ítrio e não em európio e estrôncio. Por isso que quando você analisa a vulcânica, você tem esse padrão de gaivota, certo? Porque ela não vai ter quase nada de európio. Beleza? Tudo bem até aí? Se ninguém tiver uma dúvida, pode passar. Tá. Então, assim, vocês já viram como que é a gente sair de um cenário macro, né? Como que a gente aplica ali os exemplos da geoquímica nesse cenário macrozão aí do early stage, né? Agora, então você já fez as suas análises geoquímicas, você já entendeu qual é o ambiente tectônico que você está localizado, já viu, né, se é uma área potencial ou não para o seu tipo de depósito que você está buscando. E agora, desculpa. E agora, então, a gente vai para aquilo que é o famoso. Desculpa, a gente engasguei. Aquilo que é o famoso, né? Que todo mundo gosta, todo mundo só fala nisso, que é a geoquímica de superfície. Que é geoquímica de sedimentos, geoquímica de solo, geoquímica de rocha. Então, o que acontece? Eu deixei esse material bem completinho, porque eu vou compartilhar, né, com o pessoal da SEC para eles enviarem aí para os membros, tá?
Então, o que que acontece? Quando se a gente está saindo do cenário macro, né, onde a gente está pensando na tectônica, a gente está saindo de um cenário gigantesco, né? Se a gente quer começar a funilar, então a gente já decidiu qual é o belt que a gente vai trabalhar, qual é o tipo de rocha que a gente está procurando, né? Se esse tipo de depósito está alojado em granito, se ele está alojado em metasedimento. Agora a gente começa a refinar e ir aí para a parte da prospecção geoquímica em si, né? Que é onde a gente começa a trabalhar com análises. Então, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com o sedimento de corrente, né? O sedimento de corrente, ele é um material que está correndo ali, né, no fundo da drenagem, que ele ainda não está consolidado, né? E que foi transportado ali através de meios mecânicos pela corrente do rio, né? Então, é sempre importante ter consciência de que um sedimento de corrente, ele traz a informação que está a montante do ponto que foi coletado. Por quê? Até que se prove o contrário, a água não sobe morro, né? A água desce. Então, para você ter uma amostra aqui embaixo, essa água ela teve que ir lavando tudo que estava aqui em cima e transportar material para essa parte de baixo onde você coletou, certo? Então, ele vai te dar uma resposta do que está a montante e vai ser uma representação de caráter regional, porque está representando a sua bacia hidrográfica, certo? Então, diferentemente de uma amostra de rocha, uma amostra de solo, ele representa uma bacia hidrográfica, tá? Nesse desenho aí do lado, por exemplo, vocês podem ver, ó. Tá vendo que o meu depósito, ele tá ali entre o 1 e o 3, o 2 e o 4? Então, se eu fiz uma amostragem de sedimento ao longo de toda essa drenagem, o que que vai acontecer? O que tá para cima não vai sair nada. Tá vendo que a amostra 1 e 2 não tem nada? A amostra 3 e 4, que é o ponto logo ajusante do depósito, ela sai com anomalia. E conforme você vai se distanciando ali, essa sua anomalia ela vai sendo diluída, né? Então, você já perde potência no sinal ali nas amostras 5 e 6, por exemplo, certo? Então, aí você já consegue meio que delimitar uma área de interesse, mesmo que grande, mas uma área de interesse você já delimita. Agora, quando a gente pensa, né, em prospecção geoquímica de solo, né, então a gente já passou ali do macro, já foi para o sedimento de corrente deu bom, tudo belezinha, a gente vai para a geoquímica de solo. A geoquímica de solo, ela, assim, Ana, existe uma regra para planejar malha de solo? Não existe uma regra, mas é sempre recomendado que vocês façam a malha perpendicular, cortando estruturas, as principais estruturas de controle, né, da sua área. Então, isso é muito importante que vocês tenham na cabeça e não se esqueçam. Ana, tem regra para espaçamento? Tem regra para, oh meu Deus, para espaço entre amostra? Não tem regra, mas isso depende do seu tipo de depósito. Se você está procurando um filão, você não vai botar uma amostra a cada 400 metros, porque o filão não tem 400 metros, você bota uma amostra aqui, outra depois de 400, se tiver um trem no meio ali, você não vai ver nada, né? Não vai te dar resposta. Então, a sua malha, ela tem que ser pensada com base no tipo de depósito, no tipo de alteração, no tamanho de alteração que esse depósito geraria, beleza? E a amostra de solo, diferente do sedimento, ela tem uma representatividade pontual, tá? Quando a gente pensa em solos in situ, né, é sempre recomendável que a gente colete no horizonte B, né? Isso é um padrão geral, né? Por quê? Porque o horizonte B, você já tirou de cima toda essa crosta de matéria orgânica, né? E já pega ali o material que é provenientemente solo gerado da rocha, sem a influência de óxidos ali de ferro,
argilas ali enriquecidas em matéria orgânica, porque isso capta metal e vai te gerar uma anomalia falsa, tá? Um outro ponto também, né, é que as amostras, preferencialmente, elas devem ser coletadas sempre no mesmo horizonte de solo, porque se você coleta 50 amostras no horizonte B e 30 no horizonte A, o horizonte A, que é cheio de matéria orgânica, vai te dar uma anomalia gigante quando você compara com o horizonte B, certo? Pode passar, por favor. Outra coisa, né? Quando a gente pensa em amostragem de superfície também, né? Geoquímica de superfície, a gente tem análise de rocha. Antes da gente fazer qualquer tipo de análise de rocha, enviar lá para o laboratório, a gente tem que pensar o que é que a gente quer com aquela análise. Isso não é só para análise de rocha, é para tudo em geral. Tudo que vai gerar um custo ali de investimento, né, para a empresa, a gente tem que ter na ponta da língua por que a gente está fazendo essa análise, né? Então, poxa, a análise de litro de geoquímica, ela custa $120. A de multielemento, ela custa $55. Então, você vai mandar 50 amostras para litro de geoquímica, vai dar uma grana altíssima, né? Então, você tem que justificar isso. Para quê? O que você vai querer com aquela amostra? Ah, Ana, eu quero saber se essa amostra é um granito ou se essa amostra é um grande-orito. Tá, então tudo bem. Ah, Ana, eu quero saber se essa rocha aqui ela foi formada num ambiente de subducção. Tá, então tudo bem. Ah, Ana, eu tenho essa amostra aqui para geoquímica que eu quero saber se ela está alterada. Não. Então você não vai mandar essa amostra para geoquímica, né? Amostras de geoquímica, elas precisam ser amostras frescas, certo? O mais fresca possível que você conseguir tirar. E ela tem que ser representativa de toda uma unidade, tá? Não adianta, poxa, você tem lá o granito maloquinha, que... E aí, dentro daquele mar de granito maloquinha, tem uma face desse granito que é, sei lá, um granito, vou inventar, microporfirítico, tá? E aí você vai amostrar justamente esse que é diferente de toda a unidade, né? Então, você tem que buscar aquilo que mais representa a unidade que você está querendo estudar, tá? Agora, Ana, eu tô com uma rocha aqui muito alterada. Se eu não posso mandar ela para geoquímica, eu vou mandar ela para onde? Se eu quero saber se ela tem alteração, se eu quero saber se ela tem minério, para onde que eu mando? Aí você vai mandar para fazer uma análise multielementar, tá? Na análise litogeoquímica, a gente consegue tirar elementos terras raras, óxidos. Já na análise multielemento, ela vai pegar elementos menores, elementos traços, tá? Então, com esse resultado de multielemento, você já consegue gerar, é o suficiente para você gerar diagramas de interpretação de alteração hidrotermal, por exemplo, que é esses casos aí de baixo, tá? Então, para multielemento, não tem problema nenhum a rocha estar alterada ou a rocha está intemperizada, beleza? Se ninguém tiver dúvida, pode passar. Gente, papo sério agora. Papo sério. Como diz a minha amiga, se tem placa, tem história. Mano, a gente não estava falando de amostragem de superfície? Sim. Mas, gente, presta atenção nisso aqui, porque aconteceu isso esses dias, meu coração quase que parou aqui, tá bom? Eu trouxe um exemplo para vocês de como fazer amostragem testemunho em sonda. O que acontece? A geoquímica ela tem que ser o mais representativa possível. A amostra ela tem que ser o mais homogênea possível, tá? Então, quando a gente pega um testemunho e vai fazer a geoquímica dele, ele tem uma representatividade muito pontual, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, o geólogo ele tem que ir lá no furo, no testemunho, marcar os contatos de litologia, os contatos de alteração, beleza? Por quê? Tá. Vocês estão vendo aí que eu tenho um intervalo com andesito, um intervalo com granito e um intervalo com arenito.
a química da rocha, ela é diferente entre si. Um arenito não tem a mesma composição que um granito, certo? Então, o que acontece? Se eu coleto uma amostra, tá vendo aí onde está pontilhado, circulado, entre o andesito e o granito? Se eu coleto uma amostra aí, essa amostra não é representativa, porque eu não sei se ela vai estar me dando a assinatura do andesito, se ela vai estar me dando a assinatura do granito, beleza? Então, isso não pode, gente, acontecer de maneira nenhuma, certo? E o que acontece? Tá vendo ali que no arenito eu tenho uns veiozinhos pretos e depois a minha rocha ela tá sem alteração nenhuma? O que acontece? Eu também não posso, a minha amostra ela tem que respeitar esse limite, que está alterado, do que não está alterado, tá? Então, eu não posso coletar uma amostra que está com 30 centímetros de alteração e o restante sem nada, né? Por quê? Eu não sei se aquela resposta que vai estar me dando é resultado da alteração ou se é o background da rocha, beleza? Então, você tem que respeitar o contato litológico, tem que respeitar os limites de alteração também, tá? Ah, Ana, mas você colocou ali que a amostra pode ser coletada em intervalo de 1,5, né? E se não tem minério, pode coletar em intervalo de 2. Mas respeitando. Você não pode, gente, de modo algum, pegar o furo e tacar aquele pau de cima a baixo, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Não pode fazer isso de maneira nenhuma, beleza? Se não tem dúvidas agora, e se vocês não vão matar essa geoquímica, pode passar, por favor. Agora, o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver um pouquinho, é uma pincelada, tá, gente? Isso aqui é uma pincelada das ferramentas que a gente usa. O que é aquecer, né? Quantas vezes vocês já me ouviram falar esse negócio de que aquecer? Gente, eu ouvi isso na faculdade, eu ficava, que aquecer, tem que ser branco, tem que ser... E assim, às vezes, as pessoas jogam muitos termos, né, difíceis, e a gente acaba não conseguindo absorver o básico bem absorvido, né? Então, o que acontece? O que é aquecer, ele é o que vai sustentar a sua decisão, porque não vai adiantar nada você fazer uma puta amostragem, a melhor análise, o melhor laboratório, certo? Se você não tiver um que aquecer bem feito, se você não tiver uma avaliação de que aquecer, que mostra que o laboratório não tem viés, que o laboratório não tem contaminação, que amostras não foram trocadas, certo? Então, o QA, ele é tudo aquilo que a gente pode planejar, que a gente pode sistematizar para fornecer uma confiança adequada, né, para a nossa amostra, né? O processo ou serviço, garantir que o processo ou serviço ele vai atender os requisitos de qualidade, tá? E o QC é o conjunto de ação para verificar se a qualidade casos, tá? Então, a garantia de qualidade é o quê? Você vai virar para o seu técnico e vai falar assim: toda vez que for coletar uma amostra num lugar diferente, tem que lavar a pá, né? Você tem um procedimento, mas você não tem como garantir que ele vai lavar aquela pá, né? E aí, como que a gente sabe isso? Usando o QAQC, tá? Então, o QA, ele vai tratar, ele vai prevenir os nossos problemas, né? Ele vai gerar os nossos procedimentos. E o QC, ele vai detectar o problema se ele acontecer. Então, a gente trabalha no QAQC com 3 variáveis, que é a precisão, a acurácia e a contaminação, certo? A precisão, a gente mede ela através de duplicata. Então, ela vai me mostrar o quão consistente é o meu resultado se eu analisar essa amostra mais de uma vez. Se o meu laboratório tem uma precisão boa, ele vai, toda vez que eu mandar a mesma amostra, ele vai dar o mesmo resultado, certo? Ah, mas não é só o laboratório. Se eu tenho uma amostra e a duplicata dela dá muito diferente, então, tá, ou o laboratório tem um problema de precisão analítica, ou a pessoa que coletou a amostra lá no campo não quarteou direito, né? Ou
teve alguma contaminação, não lavou o equipamento para amostrar de uma para outra, isso tudo vai gerar esse ruído no nosso processo, tá? Agora, a acurácia, por exemplo, eu tenho uma amostra que é o padrão. Vários laboratórios analisaram e sempre dá o mesmo resultado para essa amostra. E aí eu enfio ela lá no meu pacote, no meu conjunto de amostras, para ver se o laboratório tem exatidão o suficiente. Então, a duplicata mede o seu processo lá do campo e o standard ele vai medir o seu processo do laboratório, tá? Então, ele vai me dizer o quão próximo eu consigo chegar dessa amostra padrão, que eu tenho certeza que o resultado dela está certo, né? Então, com isso daí, você consegue investigar se o seu laboratório tem um viés analítico ou não, né? E para a gente investigar a contaminação, a gente coloca uma amostra branca, que a gente sabe que não tem nada de minério. Isso aí pode ser quartzo, pode ser calcário, depende do seu projeto, tá? A gente coloca essa amostra branca que não tem que ter nada de minério, nada de metal, e manda analisar. Se no meio do seu pacote ali de amostras, onde essa amostra branca está inserida, o branco veio com metal, né, com uma detecção, um valor acima do limite de detecção do laboratório, contaminação. Em algum lugar, em alguma parte do processo do laboratório, essa amostra foi contaminada, certo? Então, isso tudo, ele ajuda a gente com o monitoramento da qualidade do processo, tá? E é importante a gente ter a ideia de que um dado sem que aquecer, ele não é um dado, né? Ele é uma opinião cara que ninguém pediu. É igual quando o povo vem dar palpite na vida da gente. É uma opinião que ninguém pediu, né? Por quê? Isso aí tira a credibilidade da sua informação, beleza? Agora pode passar que a gente vai ver uns gráficos, por favor. Esse gráfico de cima aí, ó, que tá esse zigue-zague, ele é um gráfico de padrão, né? Então, ele está medindo aí a minha acurácia. Esse gráfico ele foi gerado pela análise de vários padrões, ao longo dos anos, certo? Então, esse é um dado histórico. E o que ele está me mostrando? Que esse dado, esse padrão, ele tem uma boa resposta e que o meu laboratório mandou benzão quando foi analisar ele, né? O meu laboratório está bem acurado. Vocês estão vendo que tem alguns que saem aí, né, da curva, mas ainda assim, quando a gente olha a média, o laboratório está excelente. Esse caso aqui de baixo, ó, esse que está mais pontudo de todos, isso aí a gente identificou que foi uma troca de amostra. De quem? Lá do galpão. Na hora que o técnico foi fechar o pacote, ele colocou um standard e ele chamou de 506, mas na verdade ele estava inserindo o standard 606. Então, aí a gente já rastreou aonde é que está o problema, certo? Essa amostra de baixo aí, ó, que tem essa barra vermelha, ela é um branco, tá? Aí, quando eu pego o dado histórico do laboratório, ele não tem nenhuma anomalia. Mas essa amostra vermelha pintou aí acima do limite de detecção do laboratório, ou seja, o laboratório registrou alguma coisa. Ana, toda vez que um branco falha, é contaminação? Tá errado? Eu preciso mandar reanalisar? Não, nem sempre. Aí você tem que levar em consideração como que eu vou dizer? Os requisitos, né? Então, por exemplo, se você antes dele, no seu lote, tem uma amostra de minério, né? Se o valor do seu branco for até 10% da amostra anterior, tá liberado, não precisa fazer reanálise, certo? Porque antes você tem uma amostra de alto teor, beleza? E esse outro aqui do cantinho, né, esse quadradão aí, é um resultado de duplicata, tá? Esse aqui também é um dado histórico
que eu trouxe para mostrar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que eu tenho um grupo de amostras bem ali embaixo, né? Um clusterzinho bem perto da linha do 0,0. O que acontece? Sempre que a gente faz um duplicado e o valor da amostra é muito próximo do limite de detecção, a duplicata tende a falhar. Então, você também tem que conhecer o valor de detecção do seu laboratório, tá? Para você ter certeza se a sua duplicata está falhando ou não. Uma outra coisa importante sobre duplicatas é que, dependendo do seu sistema mineral, você vai gerar duplicatas falhas, né? Então, por exemplo, sistemas epitermais, sistemas filoneares, é muito comum que as duplicatas deem uma diferença, principalmente no valor de ouro, porque às vezes você consegue encontrar ouro livre, né? E aí você tem o efeito pepita, que não vai ser semelhante para uma amostra e para duplicata, beleza? Pode passar, por favor? Tá, agora é onde a gente começa a brincar. Eu recebi os meus dados, Ana, o que eu faço agora? Tá, agora, o que vai rolar, né? A gente recebeu o dado do laboratório, aquela quantidade imensa de dados. Como que a gente trabalha com uma grande quantidade de dados? Fazendo estatística, certo? Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente chega na faculdade, gente, eu viajava nas coisas de estatística porque eu não via sentido naquilo, né? Quando eu comecei a trabalhar com geoquímica, eu comecei, entendi, tá? Agora eu entendi o que é um box plot, agora eu entendi o que o histograma está me contando, né? Então, primeira coisa, pegou o seu pacote de dados, se pelo menos, se mais de 70, oh meu Deus do céu, se menos de 70% dos seus dados tão abaixo ali do limite de detecção, você não pode considerar aquela variável, não pode considerar aquele elemento na sua análise, porque não é confiável, né? Ele vai gerar uma tendência que a gente não quer, beleza? Então, Ana, 30% dos meus dados estão abaixo do limite de detecção. Até 30% pode usar. Mais do que 30%, não pode usar. Por exemplo, esse é um caso. Tem gente que usa 80-20. Eu, como geoquímica, eu gosto de usar o 80-20, tá? Porque eu já lido com processos mais refinados. E eu já sei também como resolver, né, esse problema do limite de detecção. Então, para mim, no meu caso, eu uso 80-20. Mas, em geral, a gente não precisa ser tão conservador assim, beleza? Pode usar o 70-30. Depois que você viu quais elementos respondem bem ao limite de detecção, você tem que definir o seu valor de background e o seu valor de anomalia. Então, você vai separar lá o seu valor mínimo, o seu valor máximo, a sua média, a sua mediana, o seu desvio padrão, certo? E aí, no meio disso tudo, quais as ferramentas que a gente usa? A gente vai usar um probability plot, que são essas cobrinhas que estão aí, ó, do lado do texto, em azul, que tem os X vermelhos, esses são probability plots, né? A gente vai ver como que está a distribuição do nosso dado. Então, só com o probability, a gente já consegue ver quais dados têm problemas, quais não têm. Então, vocês estão vendo o caso do ouro? O ouro tem uma retona e depois algumas amostrinhas, né? Isso aí está dizendo que o seu método que você usou não tem limite de detecção suficiente. O seu limite de detecção está muito alto. Que no caso aí, pelo que eu estou vendo, ou é 5 ou é 2,5. Tá aqui eu não enxergo. E, por exemplo, Ana, qual é a diferença do ouro, certo? E do arsênico, que está com esses degrauzinhos. No caso do arsênio, você tem o limite de detecção, mas o seu método não tem refino, então ele arredonda os valores. Então, se você tem 0,4, 0,5, 0,41, 0,43, 0,45, ele vai arredondar tudo para 0,4, entendeu?
E aí, por isso que ficam esses steps, beleza? No caso do histograma... Caralho, desculpa, gente, é que teve um tremor aqui agora. Desculpa, desfoquei. Nesse caso aqui de baixo, onde a gente tem o histograma, o que está acontecendo? Eu tenho uma distribuição assimétrica. Vocês estão vendo que ali depois onde está o intervalo ali amarelo, está escrito média, mais um desvio padrão, para frente dele, onde pega o segundo e o terceiro desvio padrão, eu tenho uma cauda, né? Eu tenho um rabinho ali. Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a maioria dos meus dados está para a esquerda da média mais o desvio padrão, né? Que é ali o intervalo entre 0, onde está 4,1, até mais ou menos ali 39,67. Então, do 4,1 até o 39,67, isso tudo é o meu background. Para frente disso, onde eu tenho a média mais um desvio padrão, começa a ficar interessante, né? Então, Ana, como é que você sabe isso? Se você olha no seu boxplot, se a gente pensa num sistema mineral, é mais fácil a gente encontrar várias amostras com valores altíssimos ou pouquíssimas amostras com valores muito altos, né? É mais fácil a gente encontrar pouquíssimas amostras com valores muito altos, certo? Que é o caso desse rabinho. Então, o que está acontecendo? Ele está me falando que as amostras mais interessantes é esse pouquinho aí do final, onde está média mais 3 vezes o desvio padrão, que vai dar para a gente a nossa zona de anomalia mais interessante. Mas, Ana, e a média mais um desvio padrão? A média mais um desvio padrão, ela também é um valor anômalo. Só que ela pode ser... Só um minuto, gente. Desculpa. Essa média mais o desvio padrão, ela pode ser reflexo de uma litologia diferente. Então, por exemplo, você está avaliando cobre, e aí você está numa área cheia de arenito, cheio de granito. Essas rochas não são enriquecidas em cobre, mas se você tem um andesito ali no meio, ele vai influenciar no seu resultado, certo? Então, da média mais um desvio padrão até a média mais 3 desvios padrões, é onde você começa a aumentar o seu potencial de sucesso, certo? Se você vem no boxplot, vocês sabem qual que é, né? Esse aí, ó, que está embaixo dos probabilities. O que acontece? O boxplot também ele dá para a gente como tirar o background, como tirar a primeira anomalia, a segunda e a terceira anomalia, tá? Então, tudo que está dentro desse quadrado, até o Q3 ali, né, que é o terceiro quartil, é o nosso background. Acima disso, já está me dizendo que tem alguma coisa diferente com essas amostras, tá? Então, acima disso, até o máximo regular acima da média e até o valor máximo é a minha primeira anomalia. Depois, da minha primeira anomalia ali, que é o máximo regular, até... Vocês estão vendo que eu tenho 3 bolinhas e depois eu tenho um espaço um pouquinho maior, onde eu tenho uma bolinha e um triângulo? Esse gap, ele está me mostrando até onde vai a minha segunda anomalia, tá? Então, do máximo até o primeiro gap ali, ó, que é onde termina a barrinha laranja, ele está me dizendo que é a segunda anomalia, que são os valores que já começam a ser mais interessantes ainda. E, acima disso, tá vendo que eu tenho um gap? Esse gap grande, ele está falando assim, opa, alguma coisa aconteceu com esse conjunto de rocha que deixou essas amostras muito mais enriquecidas. Então, é a minha terceira anomalia. Beleza? Pode passar, por favor? Acabando já, viu, gente? Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês um resuminho, tá?
Ana, por que eu não posso só jogar lá no ArcGIS e ver os maiores valores para ir lá checar? Tá? Por que você não pode? Porque você não sabe se aquele valor ele é realmente o maior valor. Às vezes você está vendo um valor alto que é do background, né? E aí você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar equipe e suor no campo, checando uma coisa que não tem muito fundamento, né? Então, ó, por exemplo, eu selecionei ali no Boxplot as minhas anomalias, certo? Nessa tabelinha aí do lado, foi o que eu calculei no Excel, tá? Que a primeira anomalia eu calculei a média mais um desvio padrão, a segunda anomalia eu calculei a média mais 2 desvios e a terceira a média mais 3 desvios. E se você compara com o que eu fiz visualmente ali no... Oh, meu Deus! Visualmente com o que eu fiz no Boxplot, é muito similar, tá? Depois vocês podem comparar. Eu deixei até uma tabelinha aí do lado, ó, que ele está falando ali, ó, da primeira anomalia, né, que é a base do background, até a segunda anomalia, né, onde você tem a menor probabilidade de sucesso e assim por diante. Então, a sua primeira anomalia ali, no meu cálculo do Excel, fala que começa em 5,12. E ali no Boxplot, está começando um pouquinho mais para baixo, né? Mas, assim, é importante vocês terem noção que não é isso que vai matar o seu projeto ou não, né? São métodos diferentes. Vocês podem ver que os valores são próximos, mas não é isso que vai matar o seu projeto. Ah, eu vou deixar de descobrir um depósito porque a Ana falou que tinha que usar o Boxplot e eu calculei no Excel. Não, né? Isso não vai acontecer. Se o seu sistema está lá e ele é robusto, ele vai aparecer. Isso vocês podem ficar sossegados, né? Então, aí, por exemplo, eu pintei para vocês, né, as bolinhas de acordo com o cálculo ali das anomalias. Então, apenas no canto oeste, né, da minha área, é aonde eu tenho anomalias mais consistentes. Ana, mas do lado leste eu também tenho bolinha amarela. Tem, mas a chance de você chegar lá e ser uma laterita, a chance de você chegar lá e ser um diabásio é muito alta, certo? Ana, mas como é que você sabe? Porque eu não tenho consistência espacial na minha análise. Vocês estão vendo que os pontinhos amarelos, eles estão muito isolados, né? Lá do outro lado, estão com que quase mais de 2 quilômetros entre eles. Agora, do outro lado, vocês estão vendo que eu tenho duas ramificações interessantes ali de anomalias? Então, nesse caso, se eu vou selecionar uma área, para eu andar primeiro ali e ir com mais certeza, a área oeste, beleza? Pode passar, por favor. Então, aqui, esse é um outro jeito que a gente também separa os outliers. Vocês estão vendo, gente, que isso tudo são diferentes métodos estatísticos que a gente aplica aqui na geoquímica, né? São métodos estatísticos básicos. Então, quando eu gero o meu probability plot, olha a tabelinha aí do lado, ó. Tá vendo? Que já está calculado. Quando eu venho no meu probability plot, eu tenho a distribuição desses elementos, né, de acordo com a quantidade de vezes que aquele valor aparece. E eu consigo também separar num gráfico desses o que é meu background e o que não é. Então, aí eu separei para vocês verem que toda vez que você tem um gráfico desse e você tem quebras, então, vocês estão conseguindo ver a minha cara aí, né? Então, por exemplo, você tem o gráfico está fazendo isso aqui, depois ele faz isso aqui, e depois ele inclina mais um pouco. Cada vez que você tem uma quebra na sua curva, significa que alguma coisa aconteceu nesse conjunto de amostras que fez a curva mudar a angulação, tá? Então, o que está acontecendo? Obviamente, esse pacote de dados que eu coloquei para vocês, ele não é um dado de mineralização, tá? Ele é um dado regional. Então, o que acontece? A gente também tem uma forma de separar as anomalias que se chama percentil 80, percentil 90, né? O que é um percentil 90? Ele está me falando que 90% das minhas amostras está para baixo desse valor e apenas 10%
está para cima desse valor. E como a gente falou antes, é mais fácil a gente ter pouquinhas amostras com valores muito altos, né? Quando a gente está buscando um depósito. Então, o percentil 90 ali para a gente, ele consegue separar entre a nossa segunda e terceira anomalia para cima, né? O percentil 80, ele está me dizendo que 80% dos meus dados estão para baixo, né? Então, o percentil 80, ele marca também a minha primeira anomalia, certo? Eu já estou um pouquinho acostumada, então o meu olho ele já é um pouco mais refinado para ver as quebras. Claro, como eu falei, nesse pacote eu não tenho mineralização, né? Então ele é mais difícil de ver, mas eu consigo, com o meu olho que já é um pouco mais treinado, eu já consigo ver as quebras bem certinhas, né? Tanto que eu coloquei aí, e depois se vocês compararem o percentil 80 com o percentil 90, vocês vão ver que eles batem ali bem ajustados com a primeira, a segunda e a terceira anomalia, certo? E a prova disso, pode dar um clique, por favor? A prova disso é o percentil 80, por exemplo. Esse aqui foi o que o próprio IOGAS calculou para mim, né? Esse de cima eu marquei na mão e esse de baixo eu pedi para o IOGAS calcular para ver aonde ia dar. E vocês podem ver que é muito similar o valor da quebra, né? O meu está um pouquinho mais para baixo do que o dele. Agora pode clicar de novo, por favor. O percentil 90 está exatamente no mesmo lugar, tá vendo? Então, a gente consegue... Ah, eu não tenho o IOGAS. Não precisa fazer no IOGAS. Você pode fazer no Excel, com uma tabelinha do lado, ou depois de algum tempo de prática, você já consegue ver essas quebras no seu próprio probability plot, beleza? Pode passar, por favor. Esse aqui, gente, é um PCA. Não sei se vocês já conhecem, mas não lembro se o Johan mostrou ontem, eu acho que não. Ele é uma análise multivariada, né? O que vai acontecer? Você vai jogar no IOGAS ou em outro software de estatística o seu PCA. Você consegue, por exemplo, fazer o PCA no Excel. Ele não vai gerar um gráfico bonito assim, mas você consegue fazer ele no Excel da mesma forma e identificar quais são os elementos que estão em associação, beleza? Então, quando eu jogo lá o meu conjunto de dados, o que eu quero com o PCA? Eu quero que ele me identifique quais são os padrões geoquímicos que eu vou encontrar, né? Ele não está dizendo assim, Ana, os maiores valores de cobre são justamente os maiores valores de ouro. Não. O que um elemento de uma análise multivariada me entrega são correlações, né? Ele está me falando sobre a covariância. Então, Ana, o cobre, ele covaria junto com o ouro. Qual é a diferença? Ele está me dizendo que à medida que um cresce, o outro também cresce. Não necessariamente os mais altos valores vão ser correspondentes entre si, tá? E quando a gente joga num PCA como esse daí, eu consigo identificar quais são os meus elementos de alteração hidrotermal e quais são os meus elementos litológicos, né? Então, por exemplo, se vocês olham aí, nesse caso é uma pesquisa de cobre, tá? Então, primeira coisa, localizar onde é que está o cobre. O meu cobre, ele está nessa setinha azul que está pequenininha aí no meio. Vocês estão conseguindo ver? Então, a minha setinha pequenininha do cobre, ela está indo na mesma direção do telúrio, do molibdênio, do selênio, do enxofre e do mercúrio, que são o quê? Elementos hidrotermais, certo? Elementos que vêm junto com o fluido magmático. Do lado de cá, eu tenho elementos que são ferro, cobalto, níquel, titânio, manganês, cromo, magnésio. Então, eu já sei que esse conjunto de cá é um conjunto fortemente litológico de associação de característica máfica. Ana, como é que você sabe? Porque é isso que a gente tem que fazer, entender qual elemento é correlacionado com o quê, né? Então, se eu tenho uma associação ali de tório, de urânio,
de manganês, você pode ver que aquilo ali tem uma tendência a sedimentar, né? Então, você, como geólogo, você também tem que entender, porque a maioria das empresas no Brasil, elas não têm geoquímico, é o geólogo que faz a interpretação também. Então, você tem que entender qual é a resposta, o que, que quer dizer essa associação de elementos, certo? Então, com o meu PCA, eu já sei que o meu cobre ele não tem característica litológica, ele tem característica hidrotermal. Ana, é sempre um depósito? Não. Às vezes pode ser uma estrutura, né? Ou às vezes uma zona de alteração distal, mas ele está me dizendo que o meu cobre não tem associação litológica, o meu cobre tem um vetor hidrotermal. Beleza? Pode passar, por favor. Aqui, gente, eu acho que esse é o penúltimo. A análise multivariada também, ela tem um dendrograma. O dendrograma, ele vai mostrar para a gente, quase que da mesma maneira que o PCA, como que as amostras são similares entre si. Ela leva em consideração um coeficiente de relação entre as variáveis, né? Então, nesse caso, tá vendo que tem um eixo de similaridade? Esse eixo de similaridade, ele fala para você qual é o percentual que essas amostras se correlacionam entre si. Então, ali, ó, perto dos 52, né, ele está me dizendo o quê? Que eu tenho uma correlação moderada, que a minha correlação, quando eu comparo os elementos, elas estão entre 0,5, perto de 0,5. A partir disso, né, ali eu sempre uso 0,7, eu já começo a ter uma forte correlação, tá? Então, vocês estão vendo que essa linha preta é a linha do 0,7, de 70% de correlação. E aí, eu começo a tirar as minhas assinaturas geoquímicas. Vocês estão vendo que essa verde, eu tenho ferro, vanádio, escândio, cromo e níquel, elementos de assinatura máfica. Ali no vermelho, ó, então tudo que está para baixo da linha preta é mais de 70% de correlação. Eu tenho que está correlacionando ali bismuto, tungstênio, telúrio, índio, molibdênio. São elementos de alta temperatura, elementos que indicam uma proximidade com algum corpo intrusivo ou próximo de um conduto que está transportando esse calor, né, esse fluido quente ali da intrusão. Do lado, eu tenho prata, cádmio, zinco, césio e tálio. O que está me dizendo? Elementos de baixa temperatura, são elementos voláteis, né? E que dão uma característica epitermal para o nosso sistema. Então, aí, eu já consigo sacar que eu tenho duas assinaturas hidrotermais, uma quente e uma alta temperatura. O que eu vou ter que fazer? Ver se essas amostras, com essas duas assinaturas, são compatíveis entre si. Se elas se sobrepõem, né, se as amostras em rosa são as mesmas amostras em vermelho, eu tenho um overprint de alteração, né? Eu tenho pulsos diferentes em cima da mesma área. Agora, se o vermelho cai para cá, nessas amostras do cantinho, e nesse outro, do outro lado aqui, são sistemas diferentes, tá? Ana, mas você não está procurando cobre? Estou. Mas olha o amarelo aí. O cobre não tem nada com nada. O cobre está associado com berílio, com fósforo e com lítio. Com titânio. Não me diz nada, tá? Então, eu vou para os elementos hidrotermais, que são o vermelho e o rosa. Beleza? Pode passar, por favor. Gente, mais 5 minutinhos, tá? Aqui é uma técnica, eu não ia colocar ela, eu coloquei porque eu sei que o Johan falou dela ontem. Eu não sei falar os termos bonitos igual o Johan fala, mas o que acontece? Essa é uma técnica que chama clusterização, né? Então, quando eu jogo lá no meu IOGAS, todos os meus elementos que eu quero, que são bons, que estão validados, e peço para ele gerar uma clusterização, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar domínios geoquímicos, né, litogeoquímicos, com base na similaridade multivariada, né, ele vai minimizar a variabilidade, né, o efeito da variação. Você não vai gerar um box plot pequenininho aqui de background com umas anomalias gigantes, né? Ele vai deixar tudo meio que equilibrado com base na distribuição de cada elemento. E aí, o que acontece? Essa aí do lado, ó, é a minha lista de variáveis. Esse que está em verde, essa lista verde. Esse é o meu mapa já feito com cluster. Então, quando eu jogo lá no IOGAS,
ele está falando, Ana, você tem um grupo. O roxo aí eu não considerei porque ele está com poucas amostras, tá? Você tem um grupo verde, um grupo amarelo e um grupo vermelho. Tá. E o que quer dizer? Porque o cluster ele só uniu estatística. Aí, o que eu faço? Eu gero os box plots de todos os elementos de interesse para mim. Então, primeiro, como a gente está procurando minério, eu quero saber qual que tem minério, qual que tem elementos de alteração hidrotermal. E aí você vai vendo, olha, ouro eu não tenho muito mesmo. Então, o meu amarelo, ele é alto em ouro, ele é alto em mercúrio, ele é alto em antimônio, ele é o mais alto em talho, moderadamente em arsênico, deixa eu ver o que mais, em chumbo, e chumbo tem 2 vezes. Então, assim, eu já sei que o grupo amarelo, ele tem vetores de hidrotermalismo, tá? Ana, e o vermelho? O vermelho, ele tem associação com o molibdênio, com o bismuto, com o telúrio, com o arsênio, um pouco de mercúrio, um pouco de antimônio, então, e com o selênio, aqui, eu não sei se eu já tinha falado. Então, assim, ele é um grupo de amostras, só interpretando aqui, assim, pensando, né? A gente tem que pensar. Ele tem telúrio, né? Ele tem bismuto, são elementos de alta temperatura próximos da zona de intrusão, que nem eu falei no slide anterior. Então, o vermelho, ele está o quê? Mais próximo de uma intrusão, mais próximo de uma zona de conduto, tá? E assim você vai fazendo a sua interpretação, beleza? O verde, ó, ele tem, deixa eu ver aqui. O verde tem cádmio, tem lantânio, tem estanho, ítrio, vanádio, cromo, escândio, magnésio e tem cálcio também, tem cromo, tem níquel. Isso aqui é muito característico de rocha andesítica amáfica. E posso dizer ainda que está alterado hidrotermalmente, provavelmente uma alteração propilítica. Por quê? Tá vendo que eu tenho cálcio? Eu não costumo ter nada de cálcio assim, que é presente no PCA a ponto de destoar das outras. E estronço, eu não coloquei estronço aqui. Ele tem bário também, que aparece na alteração propilítica. E não sei se eu coloquei o estronço. Tem, é alto em estronço também, né? Porque o estronço entra na estrutura do cálcio. Então, a gente consegue ir fazendo esse cenário e já sair com um mapeamento mais ou menos feito, beleza? Pode passar, por favor. E aqui, para terminar, né, é a parte de integração e target. Como, né, que eu priorizo áreas? Então, você tem que integrar tudo isso que a gente falou até agora. Você tem que ver se a área não tem restrição ambiental, como é a relação com o superficiário. Tem que garantir que o seu QAQC ele foi bem feito, né, para você fazer o gerenciamento do seu risco. E aí, você vai se fazer as perguntas. O contexto geotectônico foi favorável? Tem fertilidade? Eu analisei a litogeoquímica? Aí você vai afunilando, né? Aí eu analisei os dados históricos, eles são favoráveis. Eu requeri a área, que se você não requerer, não tem como você trabalhar. O sedimento regional que eu programei foi favorável? Eu fiz um mapeamento, um follow-up, fiz a amostra de solo, mapeamento de detalhe, análise multielementar de rocha. Aí você vai, né, cada vez mais afunilando. Essas anomalias, eu tratei na estatística, elas são anomalias reais. Os pathfinders são associados ao sistema mineral, né? E aí do lado tem as ferramentas que você tem que utilizar para chegar nessas conclusões. Se você fez tudo isso, fez o follow-up, viu que é favorável, tem evidência de alteração e para melhorar o cenário tem uma geofísica boa, pronto, tá aí o seu target. Claro, nem sempre você vai ter um ok para toda essa lista, né? Mas é uma matriz. Quanto mais coisas você tem para uma determinada área, mais favorável ela vai ser em relação à outra, certo? Pode passar, por favor. Então, é isso. Agradeço vocês e deixo aí uma frase para a gente pensar, que é a exploração mineral, ela é a arte de tomar uma decisão com a informação imperfeita, né? E a geoquímica é o que vai transformar a imperfeição em direção. Você vai continuar imperfeito, mas pelo menos você vai ter uma direção para seguir,
tá joia? Passei um pouquinho do horário, desculpa. Oi, Ana. Olha, muito obrigado pela palestra. Acho que foi muito bom para todos nós. E a gente vai aproveitar o tempo que sobra para abrir para as perguntas, caso algum de vocês tenham. Ó, a gente tem uma aqui, do Pedro Xanguir. Ele diz assim: gostaria de saber qual é o software de estatística que você mencionou na palestra. Ana, Você você tá está mutada. mutada. Ai, gente, que vergonha. Tem o IOGS, né, que é o que eu uso. Só que ele é uma versão paga e ele é bem carinho. Mas tem uma versão teste, que você pode testar. Você pode fazer pelo Orange. Você pode fazer... Ai, como é que chama o outro, gente? Ai, gente, esqueci o nome. Mas tudo isso que eu fiz, dá para você fazer pelo Excel tranquilamente. Tem um outro, eu esqueci o nome, depois eu mando pro Lucas. Gente, meu Deus. Dá para você fazer pelo R também. Você consegue fazer, se você manja de programação, você consegue fazer toda essa estatística por programação também, usando Python, né? Tem uma infinidade de softwares aí para você. Minitab, lembrei, Minitab, desculpa. E tem também, gente, uma ferramenta que chama GCD Kit. Ele é um pouco mais rústicozão, assim, tá? Mas você consegue gerar os diagramas, você consegue, tipo assim, diagrama de classificação tectônica, classificação de rochas, você consegue gerar com ele, tá? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se você tem algum direcionamento para as pessoas que estão no final da graduação e querem adentrar no mercado de trabalho em relação à geoquímica, exploratória ou então relacionada ao mercado de trabalho de biologia econômica. Cara, assim, é um pouco complicado, né? Porque, por exemplo, para a gente trabalhar com geoquímica no setor de mineração, as empresas no Brasil, isso eu falo por experiência própria mesmo, né? As empresas no Brasil são, cara, são pouquíssimas que contratam pessoas para trabalhar, para ter um setor, né, de geoquímica, igual, por exemplo, a gente tem aqui na Berwick. Então, o meu conselho é que vocês dominem essa parte, né, de interpretações geotectônicas voltadas, né, para a parte de geologia econômica, entender aonde os depósitos se encaixam num cenário, num big cenário, né, e, e é isso, aprender a dominar os softwares, se possível, né, sempre estar se capacitando para entender o que que o resultado está te dizendo, porque isso não é todo mundo que sabe fazer, isso é uma coisa muito rara. Entender, por exemplo, o que que esse PCA está me falando, o que que esse boxplot está me falando, né? Isso é raríssimo, tá? E vocês saberem usar essa ferramenta é um diferencial imenso, tá? E também eu acho que a parte de integração de dados como um todo, né? Mesmo que você não trabalhe só com geoquímica, até a gente que trabalha só com geoquímica, a integração de dados é o tempo inteiro, né? Mas saber integrar dados de geofísica com geoquímica, entender qual é. Ah, eu estou procurando sistema pórfido, tá? Como que precipita o cobre, como que precipita o ouro no seu sistema, entende? Como é o movimento de fluido, qual é a curva de solubilidade. Entender o processo é muito importante se você quer trabalhar com geoquímica. É muito importante entender o processo, não só os valores. Porque as empresas, elas não querem furar anomalia, elas querem furar sistemas minerais. Claro, o refino da geoquímica vai depender do orçamento, né? Mas quando a gente deixa de ver a geoquímica como um gasto e começa a entender como uma solução, as coisas mudam e aí você precisa, se você der a sorte de cair numa empresa que acredita em geocronologia e tudo isso, você vai ter que saber se virar, né? E saber para que você precisa utilizar os métodos que existem disponíveis no mercado. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Gabriela Mariotto Varela pergunta:
Uma dúvida: em ambientes aluvionares, quais critérios você considera mais confiáveis para diferenciar uma anomalia geoquímica real de um efeito apenas sedimentar? Você pega suas coisas e vai embora. Brincadeiras à parte. Então, o que que é indicado? Quando você está num ambiente aluvionar, para começar, não sei o que que você está pensando, eu não lembro o nome dela. Eu não sei o que que você pensou, se é para a parte solo, para a parte de sedimento. Mas, por exemplo, a gente não recomenda coletar solo em ambiente aluvionar. Sedimento de corrente. Como você tá como o sedimento de corrente, ele responde por uma bacia hidrográfica inteira, você tem que ver se a sua bacia, se ela está delimitada só dentro do ambiente aluvionar, já está errado, né? Porque você não vai saber da onde que veio aquilo, porque aquilo vai ter contribuição de todos os cantos, tá? Então, você tem que ver se seu ponto, né, ele está coletado no sedimento de corrente dentro de um aluvião, mas a sua bacia, ela está sendo representada ali muito, muito mais por um domínio de rocha mesmo, né? Que não é aluvião, que não é de sedimento, aí você consegue ter essa resposta, ter mais confiabilidade na interpretação do seu dado. Deu para entender? Beleza. O Vinícius Xavier também perguntou, né? Disse: Obrigado, Ana. Na sua rotina exploratória, é comum coleta de concentrado de bateia também? Ou depende do minério-alvo? Depende do minério-alvo. Depende do minério-alvo. E depende do sistema mineral que você está procurando, né? Então, tudo depende, né? Não tem uma regra. Toda vez que é um depósito pórfido, a gente vai fazer um concentrado de bateia. Não, nem sempre. Então, depende muito. Depende muito. Uma coisa interessante também, gente, só de fofoca, é que dá para fazer. Dá para você mandar analisar litro geoquímico de concentrado de bateia também. E aí você consegue fazer um rastreio de fonte também. Só uma fofoca. Desculpa. A nossa última pergunta é também do Pedro Xangui, ele indaga, né? Como mais ou menos H2O e O2 mudam na Assembleia Mineralógica? O meu entendimento é que tem a ver bastante com valência de íons, oxidação e redução. Mas em rochas calciocalinas, por exemplo, ainda ocorrem minerais com ferro 2 ou deveria ser ferro 3. Isso me deixa confuso. Tá, você quer saber em relação a mineral e não em relação a sistema? É isso? É em relação ao mineral ou em relação ao sistema? Quero saber. Peraí. Quero saber. Peraí, tem aqui essas perguntas. Tá. Como mais ou menos o H2O e o FO2, fugacidade de oxigênio, mudam em assembleia mineralógica? Cara, isso é muito complexo, Pedro, de você. Porque não é uma interpretação simples. Isso vai depender do ambiente que você está gerando esses minerais, tá? Então, por exemplo, a depender, essas variáveis elas nunca andam sozinhas, tá? Elas dependem muito de pressão, de temperatura, tá? Estado redox. Então, se você varia alguma dessas variáveis, variável é ótimo. Se você muda alguma dessas variáveis, você vai mudar a influência da fugacidade de oxigênio, vai mudar a influência de H2O na sua assembleia, tá? Claro, o estado de valência, ele depende, não é que ele depende, como é que é? O estado de valência, ele influencia, certo? Só que você nunca vai conseguir pensar só na influência do H2O ou só na influência da fugacidade de oxigênio, tá? Você tem que pensar na fugacidade de enxofre, você tem que pensar na pressão, na temperatura, no estado redox, tá? Não é só uma variável. Deu para entender?
Isso não é uma coisa que eu consigo explicar para você. Isso é uma regra, isso não é uma regra. Entende? De nada. Bom, Ana, eu queria mais uma vez agradecer você por topar estar aqui com a gente, dividir a sua expertise no mercado de trabalho. Vamos passar então para uma transmissão ao vivo no YouTube e deixo aqui meus sinceros agradecimentos, não só a vocês que acompanharam até aqui, mas também a Ana, por estar participando da realização desse evento. Muito obrigado. Obrigada, meninos. Eu que agradeço o convite. Tudo meio corrido, mas espero que tenha dado para aproveitar alguma coisinha, tá bom? E, meninos da SEG, gera, por favor, um PDF, encaminha para o pessoal. Nós vamos fazer um requerimento para entregar sim. Não esqueçam que vamos para a transmissão agora ao vivo no YouTube. Tchau, tchau, gente. Boa tarde para vocês.